Olá, na aula de hoje iremos estudar corrente, condutividade e a lei de Ohm. O que é corrente elétrica? Então, como a gente já estudou nas aulas passadas, toda matéria é formada por átomos, e todos os átomos têm pelo menos um elétron, certo? Então, a corrente elétrica é um movimento ordenado desses elétrons. Então, todos os elétrons vão para a mesma direção e sentido, tá ok? O modo dela é o que? A quantidade de cargas que esses elétrons têm dividido pelo tempo, tá bom? Também é comum a gente trabalhar com densidade de corrente elétrica. Essa densidade é o J, ela é o que? Essa letrinha grega é sigma, que significa condutividade, vezes o campo elétrico. Então a condutividade é um parâmetro de cada material, é, ele mede o quanto é, a facilidade do elétron passar por esse material, ok? Vamos lá para a lei de Ohm. Então a lei de Ohm, ela diz o que para a gente? Que a corrente é sempre proporcional à diferença de potencial, ok? Então tem um dispositivo lá, qualquer dispositivo eletrônico, esse dispositivo é ôhmico se a corrente está nesse eixo aqui é proporcional à minha DDP, tá bom? Então se a gente pegar um gráfico, é um gráfico linear, tá? É uma função do primeiro grau. Dali vem essa fórmula que a gente usa muito, que é o V é igual a resistência vezes a corrente. Tá legal? Então agora eu vou aplicar esse conceito em alguns exercícios. Tá bom? A gente já vai entrar em exercício de circuito elétrico quando a gente vai aplicar isso aí. E por último, eu defino potência elétrica como a minha DDP vezes a corrente, certo? Também tem a fórmula da potência quando a gente transforma o que? Energia elétrica para energia térmica. Então a gente vai utilizar a resistência, são circuitos resistivos, né? A potência então é R vezes I ao quadrado, ou a gente pode dar como DDP ao quadrado sobre R, tá bom? Então vamos aplicar no exercício. Então aqui a gente tem um circuito elétrico, esse letrinha aqui, epsilon, ela é definida como uma fonte, né? Esse risquinho aqui é chamado de resistor. Aqui tem outra fonte e outro resistor, tá bom? Então aqui eu estou definindo o meu sentido da corrente. Então ela está saindo do que? Meu potencial positivo e ela vai dar a volta no meu circuito, tá? Então ela sai dessa fonte, passa por esse resistor R1, entra nessa outra fonte ε2 e passa por esse resistor R2 e volta na minha fonte. E aí a gente fecha o circuito. Como que a gente resolve esse circuitinho? Existe uma lei de Kirchhoff, que ela diz o seguinte: como a gente tem uma malha fechada aqui, ó, eu saio de um ponto, dou a volta e volto no mesmo ponto. Ele diz que a somatória de todos os potenciais desse circuito tem que dar zero. Tá legal? Então a gente vai fazer isso. Então vamos pegar como ponto inicial essa fonte. Essa fonte tem 6 volts, então o potencial dela, E1, vai ser 6 volts. Aí eu vou fazer o caminho da corrente. Passou por aqui, ó, por esse resistor R1. Qual que é o potencial em cima do resistor? Da lei de Ohm, potencial é o que? A resistência, né? R1 vezes a corrente que está passando sob ele. Aí agora eu vou entrar no E2, tá bom? Aqui o sentido é negativo porque eu estou entrando no que? Eu estou entrando nesse lado aqui maior, que é o lado positivo. A gente soma, é convenção isso, tá bom? Quando entra no lado negativo, no menor, a gente soma. Quando entra no lado positivo, é um potencial contrário ao que a gente adotou. Tá legal? Por isso é negativo. Menos E2, que são 12 volts, né? Continua aqui. Potencial em cima do resistor, que é o que? A resistência, 10 ohms, vezes essa corrente I. E fechou. Então é igual a zero. Agora eu vou isolar a corrente, né? Que eu quero saber qual é essa corrente.
Isolando a corrente, a gente tem o que? Epsilon 1 menos epsilon 2 dividido por R1 mais R2. Tá legal? Fazendo essas continhas, a gente descobre que a corrente é o que? 0,33 amperes. Só que deu negativo o quê? O que significa esse sinal negativo? Significa que a corrente real é ao contrário do sentido que a gente adotou. Então a corrente não está indo nesse sentido. A corrente está saindo dessa fonte aqui, indo no sentido ao contrário. Tá legal? Então se eu quisesse saber a potência dissipada por cada resistor, a gente pegaria aqui, ó, aquela fórmula que a gente viu da potência, R1, 8 ohms, e que a gente descobriu 0,32 amperes. Fazendo essa conta, a gente sabe exatamente quanto dissipa cada resistor, tá bom? Essa é a potência do resistor 1, essa do resistor 2. Agora vamos pegar um exercício um pouquinho mais elaborado. Então aqui, ó, a gente pode ver que a gente tem uma fonte, duas fontes, outra fonte, resistores e aqui um capacitor, tá bom? Então a gente já estudou como funciona um capacitor no circuito elétrico. Quando o capacitor está descarregado, inicialmente ele está descarregado, ele não permite a passagem de corrente. É como se fosse um curto-circuito aqui, tá bom? Como se fosse um fio cortado. Então não tem corrente. Então a gente ficaria com o quê? Só com essas duas malhas aqui, tá bom? Então pela lei de Kirchhoff, eu tenho que fazer o quê? A volta inteira numa malha, né? Sai de um ponto e chega, dá a volta em todos os componentes, chega aqui de novo. Somatória da DP é zero. Aqui, eu coloquei aqui, ó, nessa equação 1, as somatórias das correntes, tá? Você está vendo que aqui, ó, quando a gente tem esses pontinhos aqui, a gente chama de nó. Quando a gente tem um nó, a carga, ela se divide e se junta, tá? Então aqui, ó, tá vendo o I2 daqui, o I1 está subindo, aqui, nesse ponto eles se juntam, somam essas duas correntes para formar esse I3. Legal? Foi isso que eu fiz aqui, ó, I1 mais I2 igual a I3. Eu falei que é nesse sentido aqui que eu coloquei que eu vou fazer a malha, tá? Eu também posso escolher qualquer um dos dois sentidos. Então, ó, para esse primeiro malha aqui, eu tenho aqui, ó, 4 volts DS. Aqui no I3, aqui no resistor de 3 amperes, a corrente que está passando nela é o I2, certo? Então, o DTP aqui seria o que? R, 3 vezes I2, sobe, e aqui a DTP é 5 vezes I3. Então, essa equação 2 foi exatamente isso que eu pus. Então, você tem 4 volts, que a fonte está dando, né? Aqui você consome essa resistência, e nesse resistor você consome essa DTP. Aqui, ó, agora, fazendo o mesmo sentido aqui para essa segunda malha, eu vou ter o que? 8 volts, subo. Agora aqui, ó, uma coisa. Você está vendo aqui que eu estou indo de encontro com a corrente? Então aqui eu tenho que fazer o que? Eu vou somar I2. Quando a minha corrente está no mesmo sentido que eu escolhi para a malha, eu subtraio. Por exemplo, aqui no 5 e 1, ó, estou subtraindo, está no mesmo sentido. Agora aqui, ó, está no sentido contrário. Então eu vou estar somando, tá legal? Então eu encontrei essas três equações. O que eu vou fazer agora? Eu vou resolver, tá bom? Então eu peguei a equação 1 que a gente tinha lá, né? Que seria das correntes aqui. Aí eu substituí na equação 3. Eu descobri essa nova equação aqui, tá bom? Aí eu peguei a equação 2. Então eu tenho um sisteminha linear. Eu resolvi o sistema linear. Encontrei que 2 deu de novo negativo e 3 positivo. 2 deu negativo, como a gente tinha falado, sinal negativo, o sentido da corrente real é ao contrário do que a gente escolheu, tá bom? Então aqui eu encontrei as três correntes que eu tinha. Agora eu vou descobrir a carga no meu capacitor. Aí depois de um tempo o capacitor vai se carregar, certo? Então aqui, ó, eu vou escolher esse sentido de novo, tá bom? Então, ó,
eu entro aqui na pazinha maior, como eu havia dito antes, quando a gente entra nessa, nessa pazinha maior, a gente tem o que? Uma DDP negativa, né? Então aqui seria menos 3 volts. Fui para essa fonte que é 8, ó, estou entrando na pazinha maior. Então seria menos 8 volts. Aqui eu entrei na negativa. Então eu somo, tá? Seria o que? ΔV do capacitor, tensão em cima do capacitor, menos 3 menos 8 é igual a zero. Então quando a gente isola, né, a gente encontra que é 11 volts. Mas a carga é definida pelo quê? A capacitância vezes o potencial em cima do capacitor. Aqui ele forneceu a capacitância para a gente, tá? Só substituindo e fazendo essas contas, a gente acha que a carga é 66 microcoulombs, tá bom? Lembrando que esse sinal de micro aqui é 10 a menos 6, tá bom? Espero que tenham gostado. Obrigado.